E quem vai jogar no lugar de Mendonça contra o Vasco nesse domingo às 4 horas da tarde lá em São Januário? O técnico Odair Hellmann trabalha com algumas opções, mas eu quero seu palpite aqui nos comentários antes da gente discutir. Na sua opinião, qual seria a melhor escolha? Então me fala aqui nos comentários. Vamos comentar também algumas ausências do time do Vasco e também do time do Santos para esse confronto que é importante, né? O Santos que vem de uma vitória importantíssima contra o Bahia, jogou bem, convenceu. O Vasco vem de um empate e também de uma derrota, né, contra o próprio Bahia, então perdeu para o Bahia em casa, em São Januário, empatou com o Curitiba fora de casa, então eles precisam, né, pontuar contra o Santos, que eles estão ali perto da zona de rebaixamento. Vamos falar ausências do Vasco também. Mas antes de tudo isso, quero dar um recado para você baixar o aplicativo da OneFootball, porque a gente está falando sobre informação, mas lá na OneFootball você também recebe várias informações sobre o Santos, sobre o Campeonato Brasileiro, Comebol Libertadores, Comebol Sul-Americana, Champions League, Bundesliga, enfim. O que você quiser saber sobre futebol, você encontra lá na OneFootball, e a dica que eu sempre dou aqui no canal: vai baixar o aplicativo pelo link que está na descrição, aí você seleciona o Santos como seu time do coração e você sempre recebe tudo que está acontecendo sobre o Peixão, tá certo? Então essa é a dica do dia para você, tá bom? Bom, começar aqui pelas ausências do Vasco e aí a gente passa, né, para quem deve jogar no lugar do Mendonça. Matéria, inclusive, que é lá da OneFootball, que fala o seguinte: os vascaínos têm problemas para a partida contra o Santos. O primeiro será a ausência do volante Andrei Santos. O jogador se apresentou nesta sexta-feira à Seleção Brasileira Sub-20, que se prepara para o Mundial da categoria. Inclusive, né, a mesma competição que o Marcos Leonardo vai disputar, só que o Santos liberou o Marcos Leonardo para se apresentar na segunda, né? O Vasco conseguiu que o Andrei Santos ainda jogasse contra o Curitiba nessa última quinta-feira. Continuando, a diretoria carioca tentava a liberação de Andrei para o jogo deste fim de semana, mas não chegou a um acordo com a CBF. O elenco já havia perdido Marlon Gomes para a seleção. Além disso, o técnico Maurício Barbieri não estará à beira do campo no domingo. O comandante foi punido com 2 jogos de suspensão pela expulsão na estreia do Brasileirão contra o Atlético Mineiro. Barbieri cumpriu um jogo no empate com o Palmeiras. Mais uma vez, o auxiliar Maldonado vai comandar o time carioca. Vale ressaltar também que o Vasco não terá Juan Seco e Carabarral, que pertencem ao Santos, né, estão emprestados, mas caso o Vasco coloque os dois em campo, tem que pagar 1 milhão para cada jogador, né? E inicialmente a informação é que o Vasco não pretende fazer isso, já que são 2 jogadores que são reservas, né, não são titulares absolutos da equipe vascaína. Mas vamos começar agora a falar sobre essa questão do Santos, na matéria do Bruno Lima, do Super Esportes, que fala o seguinte: Mendonça teve diagnosticado um edema na coxa direita, né? Ele saiu ainda no primeiro tempo da vitória do Santos contra o Bahia, inclusive marcou gol contra o Bahia, então, né, já é ausência confirmada. Continuando a matéria. Ele já iniciou o tratamento com a fisioterapia do clube e dificilmente terá condições de jogo para enfrentar o Vasco no próximo domingo em São Januário. Ele também é dúvida para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 17 contra o Bahia, na Vila Belmiro. Em compensação, o Santos teve um dia de boas notícias sobre Soteldo. Fora do time há 3 jogos, o camisa 10 iniciou o período de transição no departamento médico para o gramado com a fisioterapia. Ele ainda não teve contato com bola, mas avançou na recuperação. Luan Dias e Sandri também são desfalques do Santos em razão de problemas médicos, sem data para retorno. Também tem Felipe Jonathan, Zabala, né, que são ausências, estão com o ligamento rompido, né, fizeram cirurgia, enfim. Aliás, não estão mais, né, fizeram cirurgia, mas só voltam no ano que vem. Tem o Bauerman, né, que vocês também sabem que está afastado. Então, são alguns desfalques, ausências aí do time do Santos. E vamos agora falar quem joga no lugar do Mendonça. Temos 3 possibilidades, começando por Lucas Braga, Daniel Ruiz e Lucas Barbosa, que está de volta. Então pode ser utilizado o Lucas Barbosa nesse time do Santos
Porém, o Odair ainda tem algumas dúvidas em relação a alguns outros jogadores que podem ser preservados. O Odair Hellmann participou de uma entrevista aqui no YouTube, né, no canal De Olho no Peixe, onde ele falou que, né, vai ser reavaliado, né, alguns jogadores, entre esses jogadores o Lucas Lima, o Dodi, o Lucas Pires e o Joaquim, fazendo exames, né, físicos, aquele CK, que é o exame de sangue, para saber o nível de estresse muscular dos atletas, né, sobre a chance que eles têm de se machucar. Então pode ser que o Lucas Lima seja uma ausência, e aí se o Lucas Lima for uma ausência, pode ser que o Lucas Barbosa entre, ou até mesmo o Daniel Ruiz entre, ou até mesmo o Ed Carlos entre, né? Então tá meio vago. Mas se eu fosse apostar, tá? Se eu fosse apostar, acredito que o Lucas Lima jogue sim e que o favorito para ganhar a vaga é o Lucas Braga, tá? Eu apostaria que o Lucas Braga tem grande chance de ser o jogador que vai substituir o Mendonça caso ele fique de fora, né? Até mesmo por mais jogos, não somente nesse jogo contra o Vasco. E temos um primeiro esboço de Santos para enfrentar a equipe vascaína. João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, que está de volta, né, cumpriu suspensão, Dodi, Lucas Lima, Ângelo, David Washington e Lucas Braga. Então acredito que o Odair Hellmann deve mesmo utilizar o Lucas Braga nesse jogo. Tava conversando com um amigo vascaíno, né, o Fábio Torres, ele é jornalista também, enfim, e a gente estava falando, né, sobre essa partida. Ele disse que acredita que pode ter um empatezinho aí, porque o time do Vasco tem muitos problemas de conseguir propor jogo. E não vai ter o Andrei Santos, que era um jogador que ajudava também nessa construção, né? O Vasco não tem um meia nesse time, né? E quem ajuda é o Andrei Santos, que não estará presente, né? O Marlon também é ausência. Não vai poder ter o Carabarral, que é um meio-campista, poderia jogar, mas tem essa questão contratual, né? O Vasco não deve pagar 1 milhão para que ele jogue. Então o Vasco com alguns problemas. E um Santos com alguns desfalques também, mas, né, de uma certa forma, vem aí embalado com essa vitória contra o Bahia, que deu uma boa lavada na alma, né, do Santista. Então vamos ver. O Santos gosta de jogar no contra-ataque. O Vasco não propõe muito jogo. Então vamos ver, né? Alguém vai ter que tomar iniciativa nesse jogo de domingo. Façam as suas apostas aqui nos comentários, quem que você acha que vai ganhar essa partida. Confesso que tô um pouquinho confiante, viu? Apostaria em 1-0, golzinho ali de David Washington. Por enquanto, tô apostando nesse resultado. Me fala aqui o que você tá achando e qual seria, né, o seu substituto para o lugar de Mendonça. Me fala nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal, deixa o seu like, que dessa forma o YouTube sempre manda os conteúdos para você, tá bom? Grande abraço e até um próximo vídeo.